Então, vamos lá. Estratigrafia. Só voltando um pouquinho, nas aulas passadas a gente falou de rochas ígneas ou magmáticas, né? Que são as rochas de solidificação do magma ou da lava. A gente falou das rochas metamórficas, que são formadas por rochas já existentes, que elas vão sofrendo intemperismo ou fusionando com alta temperatura, pressão e formando novas rochas aí. E as rochas sedimentares, que aí são formadas por sedimentos acumulando no solo, né? Com intemperismo, desgaste de outras rochas, e assim vão se formando novas rochas aí, que são as sedimentares. Então, tem o nosso trabalho lá do nosso geólogo, que agora ele está construindo uma usina hidrelétrica, né? Então, ele fala que vocês têm uma imagem de satélite e nos trabalhos de campo foram vistas algumas dobras anticlinais e falhas normais. Além disso, havia outras descontinuidades nas rochas, principalmente na região de contato entre o granito e com o arenito, argilitos e calcários. Para elaborar essa última etapa do serviço, referente às estruturas geológicas, você deve apresentar quais são os parâmetros utilizados para identificar e diferenciar as dobras, por que é necessário diagnosticar a existência de falhas nas áreas da implantação da usina hidrelétrica e como e o nome do contato entre as diferentes rochas e por que é importante a gente considerar o seu serviço. Então vamos lá, gente. Primeiramente, esse negócio que eles falam de usina hidrelétrica, toda vez que for fazer uma usina hidrelétrica, realmente tem um Ah, o meu estudo tá lá, tô gigante na aula, geológico, tá vendo? Eu tá? queria conversar, não. Entrou mais Ficou alguém? mudo ali. Alô? Então, essa parte de usina hidrelétrica, existe realmente um estudo muito grande sobre geologia, tá, gente? Se vocês puxarem lá as cartilhas da CPFL, toda essa parte, como se faz o procedimento, vocês vão ver lá que tem vários estudos geológicos que são obrigados a ser feitos antes de vocês começarem o projeto, tá? Então, vamos lá. Estratigrafia. O que é essa estratigrafia aí? Ela vai estudar as camadas de estratos que aparecem num corte geográfico. Primeiramente, gente, eu não errei o jeito de escrever estratos, tá? Esse estratos é com S. O que significa esse estratos com S aí? Ele significa que é como se fosse uma folha, um pedaço, uma lâmina de decomposição de material, tá? Então, nós temos uma sucessão de camadas e estratos, então eles vão formando tipo folhas, esses estratos, tá? Então, vai decompondo materiais, decompondo. Então, tipo, vai decompondo o material, decompondo, e ele forma uma folha. Aí a camada é formada com mais de uma folha, tá? Então, são os estratos em decomposição aí, formando camadas, tá? Então, eles vão formar camadas de estratos diferentes. Nós vamos ver isso para frente para entender certinho o que é. Nós temos os conceitos básicos de estratigrafia, que tem alguns princípios aí. Ele chama... Então é assim, gente, para a gente poder estudar essa parte de estratigrafia, para vocês entenderem o que é, na realidade o que é? É você olhar a rocha e tentar identificar o tipo de rocha que ela é, a época que essa rocha foi criada, o período, do que ela foi feita, qual tipo de rocha, qual tipo de sedimento e tudo mais, tá? Dúvidas, pessoal? Tá tomando banho, Kevin. Alguma dúvida?
Então, vamos lá. Alguns princípios que a gente tem aí. Horizontalidade original, sobreposição de estratos ou camadas, continuidade lateral, identidade paleontológica, inclusões e inserções. Então, esses vão ser os métodos que a gente vai usar para reconhecer os tipos de rocha e como elas são formadas, tá? Então, vamos lá. Só para dar uma lembradinha aí, ó, como se formam as rochas, né? Então, existe erosão ou desgaste de material de rocha. Elas vão cair ou no rio, ou pela água de degelo, né? Ou por chuvas, que são as águas pluviais. E elas vão se aglomerando em alguns momentos até ter a sedimentação completa ali, que fica os depósitos sedimentares. E aí o que acontece? Elas vão formando várias camadas de sedimentos, tá? Em cima já de outras rochas que já existem. E é essa camada que a gente tem que estudar elas para identificar que tipo de rochas que elas são, tá? Então, no caso aqui, ele está falando que nós temos rochas sedimentares, tá? E algumas camadas que foram depositadas, e a gente precisa descobrir que camadas, em qual período elas tiveram, né? Tá? Então, ele fala que com o decorrer do tempo geológico, os sedimentos vão se depositando, vão sendo recobertos por novos sedimentos, vão se agrupando, formando novas camadas e formam os estratos. Então, cada um desse aqui, ó, são os estratos das camadas, tá? Então, isso que a gente chama de estratos. Isso aqui é uma camada toda e aqui a gente chama de estratos. Ao longo do tempo geológico, os estratos vão sendo comprimidos pelo peso do sedimento, que vão se depositando, e as rochas sedimentares são sujeitas a um aumento de pressão e temperatura. Então, isso aqui vai sofrer um aumento de pressão e temperatura e formar novas rochas, tá, gente? Para vocês terem uma ideia como isso é um ciclo que sempre acontece, então o que acontece? Nós já temos em locais que essas novas rochas sedimentares que foram feitas aí, elas já estão sofrendo intemperismo também, já estão se desgastando e formando novas rochas em outros locais, tá? Então, vamos lá, princípio da horizontalidade. Os estratos sedimentares formam-se horizontalmente, isso é, os sedimentos depositam-se na horizontal à medida que vão chegando à bacia de sedimentação por efeito gravitício ou de gravidade, tá? Então, o que seria isso aí, ó? Para vocês terem ideia como ele funciona. Eles vão chegando nos depósitos, eles vão formando camadas horizontais. Vocês estão enxergando as camadas horizontais, pessoal? Sim. Alô? Sim? Sim. Então, tá bom. Então, ó. Opa, vou marcar o texto. Então, a gente tem aqui todas as formações horizontais, ó, de camadas, tá? Cada camada disso aqui, geralmente, ela foi feita num tempo, tá? Nós vamos ver isso aí depois, como que eles foram formados. Mas cada depósito desse aqui foi uma época que foi depositado. São depósitos de... Tá vendo que eles têm colorações diferentes? Então, foram períodos diferentes ou alguma mudança de clima diferente, tá? Pode ser a era glacial ou depois sobre o aquecimento e tudo mais, tá? Então, eles têm as camadas aí horizontais, eles vão diferenciar pela cor, composição, granulometria. Cada extrato novo que se forma sobrepõe-se ao mais antigo. Lógico, né, gente? Então, é assim, ele fala que cada extrato novo que se forma se sobrepõe. É lógico, porque o primeiro extrato que ele está falando nós temos um extrato aqui embaixo, aí formou uma nova camada em cima, aí formou outra camada em cima, então quer dizer, o que tiver mais embaixo aqui é o mais antigo, tá? Ok. Então, princípio da horizontalidade é a acumulação de sedimentos que ocorre quase sempre na horizontal. Então, como nós vimos lá, ele sempre vai formando horizontalmente, ele pode ser de diversos
materiais diferentes. Qualquer fenômeno que se altere a horizontalidade, ela é posterior da composição do estrato. Aqui a gente está vendo umas dobras que aconteceram na rocha, tá? Ela teve esforço de compressão, provavelmente aqui, tá? Então ela era uma rocha toda horizontal como esta. Aí quando ela sofreu essa tensão, então elas você me escuta? fizeram um tipo de uma dobra aqui. Oi? Alô? Alô, quem tá falando? Professor, o áudio tá pegando? Tá pegando. Agora tá. Quem que tá falando? Desculpa. Edson, Eu não tô enxergando vocês. eu não estava conseguindo responder. Eu estava com Ok. o microfone Tá, desativado. entendi. Tá Tô na funcionando escuta. sim. Agora sim, obrigado. Qualquer coisa, vai chamando aí. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, ok? Já, muito obrigado. Tá, boa. Então vamos lá. Então, isso aqui sofreu uma ação de dobras, né? Então ele era todo regular na horizontal, um paralelo ao outro aqui, e com essa dobra ele ficou toda essa bagunça aqui, tá? Então ele está falando que quando vocês veem estratos dobrados assim, eles ocorrem geralmente depois dos estratos horizontais. Então ele forma os horizontais e depois quando acontece esse fenômeno de dobra, houve uma pressão lateral aí e formou essa dobra aí. Outro princípio que a gente tem para identificar é a sobreposição. Então, a sobreposição não é deformada. Um estrato mais recente sobrepõe a um estrato mais antigo. Os estratos serão tanto mais antigos quanto mais profundos, se encontram tanto mais recente quanto mais superiormente. Na realidade, gente, ele é exatamente o que a gente falou do horizontal, tá? Só que o que acontece? Ele vai sobrepondo camadas. Não necessariamente que ele vai ser na horizontal, tá? Então, aqui, ele está falando, como nós falamos lá atrás, que aqui sempre começa pelo mais antigo, e depois vai ficando até o mais recente, que até chegar no nosso solo, tá? Então, a base sempre vai sobrepor uma base nova em cima dessa nova rocha. Por isso que a gente chama de sobreposição, tá? Geralmente são rochas diferentes aqui. Essa sobreposição de estratos, ela vai permitir a gente relacionar a idade de diferentes estratos através de posições relativas, ou a idade relativa. Então, vocês olharem, vocês vão ver que aqui, ó, tem uma coloração bem diferente que essa que foi feita lá. Então, vocês imaginam que isso aqui, ó, foi um tempo muito antigo que formou tudo essa rocha. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, do que elas são feitas. Então, ela foi feita xisto, depois veio argila, o arenito, e aqui uma formação colunar que eles falam, mas aqui já é a parte já de materiais, tá? Já é sedimentar, tá? Então ele vai formando com várias camadas. Ele não se aplica a camadas deformadas ou invertidas, tá? Então as camadas deles são sempre definidas e a posterior deposição de camadas, ou seja, a camada de baixo sempre vai ter uma sobreposição em cima dela, tá? Então, a gente vê que tem vários tipos de camadas sobrepostas nessas camadas aqui, tá? Ele até já tinha até desenhado aqui, mas ó, tem várias. Vou apagar, senão vai ficar complicado.
Então ele já tinha as camadas aqui que elas são sobrepostas, tá vendo? Um tipo de camada, aqui é outro tipo de camada, e elas vão se sobrepondo uma à outra, tá? Não necessariamente que ela precise ser exatamente horizontal, tá, gente? É sobreposição de camada nesse caso, tá? Então, sobreposição de camadas são tipos de rochas e materiais diferentes que estão se sobrepondo, tá? Ah, aqui ele fala uma sobreposição de escatos que aconteceu o seguinte. ah, eu não sei se vocês conseguem ver que existe a borracha vai dar. Existe um tipo de rocha aqui em cima e tem uma outra aqui embaixo e ela tem uma continuidade aqui e para cá. O que aconteceu aqui? Aqui provavelmente existia tipo de uma vala, tá? E essa vala começou a entrar. Dá para ver que tem até aparentemente uma fenda aqui. Começou a entrar material, se decompor esse material aqui dentro. E devido à erosão que foi causando das outras rochas laterais aqui, ela foi se sobrepondo aí, tá? Então, geralmente essa parte aqui que ela sobrepõe, geralmente essa parte que você vê como se fosse uma fossa aqui, o que que acontece? Geralmente ela é mais nova do que as anteriores. Por quê? Porque ela foi preenchida essa lacuna aqui por causa da erosão das outras rochas. Então, com certeza essa parte aqui, ó, é uma formação bem mais nova do que essas outras laterais aqui, ok? Princípio de continuidade lateral. Ele tem sempre a mesma idade ao longo de toda a sua extensão, dependente da ocorrência e variação horizontal de faces. Desse modo, uma camada limitada por um muro, base, ou por um teto, topo, é definida por certas faces e tem a mesma idade ao longo de toda a sua extensão. Esses fáceis aí, gente, que eles falam, são os materiais, né? Então, o que é variação de faces? O que é o seguinte, o que a gente estava falando a gente pode ter minerais diferentes, mas vocês viram que ele está formando camadas, né? Camadas praticamente dos mesmos materiais. Tá vendo? Ele tem dá para diferenciar umas camadas de materiais iguais. Ó, tá vendo? Tem umas camadas iguais de materiais. E agora, o que acontece? Nessa lateral, eu posso ter vários materiais diferentes numa mesma camada, tá? Então, pode ser aglomerada, aurelita, argila, calcário, tudo misturado aí. Porém, eles vão ser todos da mesma data. Então, o que vai acontecer? A data de criação desse aqui de baixo é muito mais antiga que esse primeiro de cima aqui, ok? Porém, tudo que tiver nessa lateral aqui, ó, com esse tijolinho, que é um jeito de representar isso, mais risquinho, mais tipo um arenito, mais pedregulhos, tudo isso aí que formou aqui, eles foram formados no mesmo tempo, tá? Então teve a mesma formação, na mesma época, na mesma data de formação, tá? Dúvidas até agora, pessoal? Pessoal? Então, vamos lá. Oi, tá beleza. Oi. Só o Marcos que tá com o microfone ativo aí, tá atrapalhando um pouco. Pronto, ele desligou. Oi. Obrigado, Marcos. Então vamos lá. Continuando o princípio de continuidade lateral que ele falou. Então, tipo assim, eu posso estar uma parede de rocha num lugar bem distinto do outro, ou afastado um do outro, e eu vou ver que o que tem na primeira camada vai ser igual de um lado e do outro.
na segunda vai ser de um lado e do outro. Então, independente de onde vai estar esse material, posso estar a quilômetros de distância, tá? Se eles foram formados na mesma época juntos, as camadas vão ser contínuas, elas vão ser iguais. Às vezes a gente consegue até usar essa parte em solos, quando vocês vão fazer fundação, porque às vezes vocês conseguem pegar, tipo, dentro de uma cidade, você fala, ó, eu sei que o basalto está a 300 metros de profundidade. Então, provavelmente, pela topografia e geologia da cidade, ele vai estar mais ou menos nessa faixa aflorando aí quase toda. Vai dar uma diferença pouca aí, tá? A gente usa isso muito para prospecção de poço. Você faz a parte de geologia, vê mais ou menos o que tem dos afloramentos, quais são os tipos de afloramentos, tá? E aí a gente acha qual é a nossa média aí de profundidade que vai ter. Princípio de intersecção. Sempre uma estrutura é intersectada por outra. A que tem intersecta é mais recente. São exemplos de fraturas, falhas, inclusões magmáticas. Vamos entender isso aí, ó. Esse princípio de intersecção. Então vamos supor que tem um filão de outro material aí, um filão de ouro, um filão de diamante, sei lá, mas foi formado, tinha uma falha, uma fratura nessa rocha, e aí teve lava que entrou aqui, ou teve algum magma que se derreteu e subiu e formou esse filão aqui. Isso aqui também é rocha, não vamos pensar que ele está como rocha já. Então, filão de um filão de ferro, algum filão. E a gente também tem o que a gente chama de inclusões, tá? O que são essas? Espera que está na frente aqui. O que são essas inclusões? Mesma coisa, devia ter alguma falha aqui nessa parte de solo e ela vazou o magma para cima, tá? Então, quando ela vaza o magma para cima, ele forma o que a gente chama de inclusão. Então, o que é essa inclusão e esse filão? Vocês estão vendo que as camadas já estão formadas, certo? Então, já tem as camadas formadas. E elas estão sobrepostas nas camadas. Tá? Elas estão sobrepostas na camada, tá vendo? Ela está completamente sobreposta na camada. Olhando nessa desenho que ele colocou aqui, o que aconteceu primeiro? Teve a formação do solo, né? A, B, C, D, E, F, G aí. Ele pulou o F é o filão, e a outra, o I é a inclusão. Então, tem a camada A, B, C, D, E, F, E, G e a F é o filão. O que acontece? Formou o solo. Depois teve essa inclusão aqui, ó. A inclusão do magma subiu para o solo, tá? Então condensou essa parte aqui, virou rocha aqui. E daí veio esse filão, porque tá vendo que ele tá por cima da inclusão. E daí veio esse filão. Então, se a gente fosse falar como funcionou todo esse tectonismo aí, toda essa formação de solos, então ele formou primeiro o solo A, depois ele formou o solo B, o solo ou a rocha, né? Ele vai decompondo e vai virando rocha. Então, a rocha A, a rocha B, a rocha C, D, E e F. No meio dessa E aí, ocorreu uma intrusão e ocorreu o filão aí, tá? Então, primeiro a intrusão, depois o filão. Então, tudo compõe nesse meio aí, principalmente na camada E, é o que a gente teve essa mudança aí, tá? Então, vamos lá. Então, ele está demonstrando o que a gente falou. Então, a letra A é o mais antigo, vem o B, o C, o D, o E. E do E, nós temos os estratos inclinados, que é a formação do que aconteceu aqui, tá? Teve erosão dessa parte, teve a inclusão magmática, formou-se o G e depois veio o filão, porque o filão está em cima do G,
tá? Então, o filão foi o último e mais recente que foi formado aqui nesse tipo de rocha. Tá dando para entender, pessoal? Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar as rochas, e tem um filme também que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender, eu acho que um pouquinho melhor essa parte. Mas o que a gente está tentando mostrar é que vocês precisam entender a datação e o tipo de material que vocês estão olhando, ok? Então vamos lá. Princípio da inclusão. Bom, a gente falou da inclusão e a gente vai falar em inclusão. O que é essa inclusão? O extrato que apresenta a inclusão é mais recente que os fragmentos do extrato incluído. Fragmentos de rocha incorporados ou incluídos numa outra rocha, enclaves ou xenólitos, são mais antigos do que as rochas que englobam. São exemplos: fragmentos de rochas antigas em rochas sedimentares mais recentes. Porções de rochas mais antigas no seio de instrução da inclusão e da extrusão magmática. Bom, gente, deixa eu falar um pouco disso. Vocês vão ver no filme que eu vou passar depois que nós temos uma inclusão numa rocha, tá? Tem um encrave numa rocha, um xenófito lá. O que acontece? Quando, na época lá, ou em vulcões ativos ainda, quando tem o magma e ele está em estado líquido ainda, quando ele executa uma erupção, ou se ele está numa pressão muito grande, ele retira fragmentos, pedaços das laterais das chaminés dos vulcões, e eles vão se aglomerar no meio da nossa rocha, tá? Então, vocês imaginam que tem o magma, ele pegou esses materiais aqui fragmentados, ele juntou-se tudo isso aí na lava e solidificou e virou rocha. Então, a gente chama isso de inclusão, tá? Então, a gente fala isso como desculpa, gente. A gente chama de inclusão. Ela é inclusão como foi feita aqui, tá? É uma inclusão, só que com inclusão de outros tipos de materiais, tá? Então vai ser minerais diferentes aí, pode ter na hora que entrou em erupção, a lava veio de uma vez. Se vocês assistiram a aula lá magmática, a gente tem as rochas magmáticas, que são as plutônicas, que elas explodem pelo vulcão, elas saem por fora do vulcão, né? Elas começam a sair. Podia ter alguma rocha já formada com minerais grandes, que nem granito ou algo assim, e ele se incorporou junto com esse magma e ele vai sair, solidificar e ele vai ficar incrustado aí ou incluso dentro dessa rocha, tá? Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão quietinhos. Pessoal? Sim, professor. Ok. Então vamos lá. Outro jeito da gente medir se essas rochas são novas, antigas, ou tipo de rochas, a gente tem o princípio de identidade paleontológica. Esse eu acho que vocês já viram em alguns lugares falar. Principalmente não, se vocês tiverem interesse, e é um lugar, ou quem tiver filho aí, é um lugar legal para se ver. Em Araraquara, tem várias rochas sedimentares que elas têm pegadas de dinossauro e fósseis dentro dessas rochas, tá? E lá é na rua Voluntários da Pátria, na rua 5. Eles têm um museu lá que eles fizeram dessas rochas, tá? Porque eles punham na calçada essas rochas, e daí o pessoal começou a ver esses fósseis, e agora eles fizeram um museu desses fósseis aí, tá? Então, através dos estratos, se tiver alguns fósseis mineralizados no meio deles, então vamos supor, na era paleozoica tinha esse trilobites aí, que é esse tipo de animal,
marinho aí, ele ficou incrustado nessa rocha, tá? E ele ficou preservado, fossilizou, e quando acharam a rocha, ele estava lá, tá? Então, a gente consegue datar pela época que existiu esse micro-organismo, esses organismos, que era a época paleozoica. Aí tinha os amonites, que foram achados em outro tipo de rocha. Aí já foi uma era bem mais recente, que é a Mesozoica, né? Então, foi achado os amonites aí. Então, com essa determinação aí de paleontologia, de fósseis aí, a gente consegue determinar também qual foi a época que nossa rocha começou a se desenvolver, tá? Ou a crescer, ou se fossilizar aí e se tornar rocha. Que nem a gente estava falando, os estratos têm a mesma idade se contiverem os mesmos fósseis de idade. Então, eu só vou conseguir determinar a idade do fóssil, aliás, a idade da rocha, se ele contiver o mesmo fóssil aí da época, tá? Então, se tiver fósseis diferentes de épocas diferentes, são camadas ou estratos completamente diferentes aí que estão se formando, tá? Então, aqui ele mostra como se fosse fósseis com desenhinhos iguais, né? Em mesmas estratos de rochas aí, tá? Então, a gente tem todas as camadas das rochas aí, os estratos, e tem as fósseis que tem que ter o mesmo período para poder ser datada da mesma época. Tá. Vocês não estão perguntando, a aula tá voando. Discordância. O que é essa discordância aí? Nem tudo que a gente vê nas nossas nos nossos estratos, nas nossas camadas, elas vão ter uma concordância normal, tá? Então, tem alguns lugares que eles vão ter algumas conformidades, vamos dizer assim, diferentes. Isso ajuda você a entender como é formada as rochas também, tá? Então, a origem, destruição, que é a erosão no topo de uma camada rochosa, antes da decomposição de uma nova camada, ou não deposição, tá? Então, a gente tem não conformidade, discordância angular e desconformidade. Nós vamos dar exemplos dessas rochas para vocês terem ideia do que acontece. Então, essa não conformidade é uma discordância erosiva, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Tem um pacote sedimentar, tá? Que vai depositar os sedimentos por erosão, então ele vai começar a depositar um monte de sedimento sobre rochas ígneas metamórficas que já estão sedimentadas, tá? Não sei se vocês, eu acho que isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha, aqui, ó, é um tipo de rocha sedimentar, tá? Aqui também é rocha sedimentar. E aqui nós temos uma rocha ígnea, tá vendo que ela é bem mais escura, uma textura mais sem laminações, sem camadas. Então o que acontece? Eu tenho uma rocha ígnea e aqui começou a fazer depósitos sedimentares em cima dessa rocha ígnea, tá? Daí o que foi acontecendo? Todo esse material depositado aqui é o que a gente chama de não conformidade, ou erosiva. Então ela teve uma erosão, pode ser da parte de cima, ou pode ser veio de longe, de algum outro lugar, de rio, de mares. A gente está falando de períodos muito, muito, muito antigos, né? Que são milhares, milhares de anos aí para se formar uma montanha. E daí tem essa incrustação. Então, todo esse material deposto foi em cima de uma rocha magmática, tá? No ígnea, que eles falam. Poderia ser uma metamórfica também, com alguma mudança. Pode até ser que tenha, para o lado de cá na foto,
algo metamórfico. Até parece que aqui seja alguma rocha metamórfica diferente, mas é assim que se forma essa não conformidade. Tem outros que a gente fala de discordância angular. Então, quando você vai enxergar essa discordância angular, ela muda realmente a posição, tá? Então, o pacote de sedimento vai sobrepor a um mais antigo, tá? Que ele foi criado com camadas inclinadas, ângulos diferentes. Como pode acontecer uma situação dessa? Nós vamos ver falhas e dobras, pode ter acontecido uma deposição de material, ou pode ser uma rocha magmática que ela já foi formada desse jeito, tá? Ou pode ser uma metamórfica que com choque na crosta terrestre, ela formou uma dobra, tá? Então ele pode ter formado uma dobra aqui, e depois veio sedimentos decompostos em cima, e aí formou-se a rocha sedimentar em cima dessa outro tipo de rocha, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui. Então, tinha aí uma rocha que foi magmática, ou uma rocha pode ser uma metamórfica, tá? Teria que ver a característica. E em cima disso começou a se depositar materiais orgânicos, materiais de intempéries, né? De intemperismo, que foi criando toda essa nova crosta aqui. Gente, pensando que isso aqui poderia ser lagos, rios, mares, tá? Nós vamos ver isso mais para frente também. E a gente tem a desconformidade. Quando ele tem uma descontinuidade entre os pacotes. A descontinuidade que ele fala aqui, gente, são rochas que elas são paralelas, mas ela está com tipos de materiais diferentes, tá? Então ele vai formar vários. Eu peguei um que tem uma foto que tem bastante cor aqui para vocês verem, conseguir enxergar o que acontece com esses materiais sedimentares, esses pacotes de materiais sedimentares. Porém, geralmente, ele é difícil de ser reconhecido e você vai ter que reconhecer geralmente por paleontologia, tá? Pelos fósseis lá para datar os tipos de fósseis. Eu só peguei esse como exemplo, ele é um exemplo de desconformidade, ele é paralelo assim, mas esse é um caso de exceção que dá para distinguir bem os minerais aqui, tá? E aqui, ó, lembra que a gente falou da continuidade, ó? Teve uma erosão nessa parte superior. Ela desceu toda aqui essa erosão, tá? Aqui aparentemente parece ser um afloramento de uma rocha magmática, tá? Pode ser um vazamento, algo assim, mas parece ser uma rocha magmática. E daí o que aconteceu? Como teve essa erosão dessas rochas aqui, ela está descendo toda essa parte de sedimento, tá? Então, a gente pegar aí, daqui milhões de anos aí, milhares de anos, isso aqui vai compactar. A hora que ela compactar, ela vai compactar como uma nova rocha aqui, tá? Então, ela vai formar tipo uma nova rocha aqui. Então, tudo isso aqui, ó, vai virar uma. Ele vai preencher todo esse espaço aqui com uma nova rocha, tá? Só que o que vai acontecer? Se a gente for olhar, se a gente tivesse continuidade da foto aqui, né? A gente poderia ver aqui, ó, que essa parte branquinha aqui, ó, que ela tá indo tudo aqui, mesmo se ela tampar, ela vai continuar, certo? Então aqui que a gente fala de continuidade. Opa. Aqui que a gente fala de continuidade, tá? Então, ela vai sumir essa parte dessa rocha, a gente não vai enxergar mais, porque está formando uma nova rocha sedimentar
com o desmoronamento lá daquela rocha em cima. Só que quando a gente for olhar de longe, a gente vai, ou mesmo de perto, fazer um exame mais microscópico. Desculpa, pessoal. Mais microscópico, vocês vão ver que essa partinha branca ela vai estar aqui, ela vai interromper aqui, né? Ela vai parar aqui e ela vai voltar a aparecer aqui de novo, tá? A gente vai conseguir enxergar ela aí. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Bom, como a gente já falou anteriormente, gente, o que acontece aqui? Aqui das nossas camadas, né? Então estão formando todas as nossas camadas aqui. E na realidade essas camadas, como nós falamos lá no começo, elas eram, deixa eu apagar aqui. Essas camadas aqui, ó, elas eram todas retinhas, tá? Então foi depondo material, depondo material, depondo material, formando camadas e tudo mais. E as nossas camadas eram todas retas bonitinhas aí, tá? Daí o que aconteceu? Ele sofreu uma pressão muito grande lateral, tá? Houve um processo geológico muito grande de empurrar essas camadas e ela se deformou, tá? Que na realidade aqui a deformação dela é uma dobra, né? E ela subiu. Quando a gente vê dobras assim, é geralmente que elas estão formando montanhas, tá, pessoal? Então, como que se formam essas dobras? Aqui eu estava falando para vocês, olha, tá vendo? Aqui é lá embaixo, na rocha, no começo da montanha, quando começou a formar a montanha, como ela foi se dobrando, tá? Então, como vai formar essas dobras aí? Só para vocês terem exemplo do que é uma dobra. Como vai formar essa dobra aí? A gente tem esforços laterais, tá? Uma pressão muito grande por movimentação de terra ou pressão, e aí ela começa a formar esses nossos tipos de dobras aí. Ela fica tipo uns ondulados, tá? Então, quando ela entra em depressão, ela chama sinclinal, e quando ela é a parte de cima, que a dobra sobe, ela é a anticlinal, tá? A anticlinal geralmente é a mais antiga do que as sinclinais, tá? Você colocar por camadas e subir as camadas, geralmente a anticlinal são as mais antigas e a sinclinal são as mais recentes, tá? Por depósito. Exatamente porque o que vai acontecer aqui? Lembra que a gente viu aquela falha de composição de material sedimentar? Então, ó, vocês imaginam que é assim. A hora que teve o dobramento, toda essa rocha subiu, certo? Então, tudo isso aqui ficou lá em cima. Aqui, ele vai começar a criar sedimentos, como criou aqui, como criou aqui, como criou aqui. Então, pode ser que nessa parte aqui, ó, ainda existam rochas originais ainda do processo de dobra, tá? Lembrando também que todas as camadas que estão com essa dobra aqui, ou esses morros que já estão formados, ou todas essas depressões e problemas de combes, cluse e tudo mais que foi formado, essa parte da crosta aqui já estava formada, tá? Essa parte de camadas, de estratos já estavam formados aqui, tá? Só ocorreu depois da formação. Se tivesse como ele está todo ondulado aqui ainda, por isso que a gente fala com uma mais recente que a outra. Mas poderia já estar sofrendo intemperismo e erosões e já está começando a ter agregação de novo solo aqui, tá? Formando novas rochas e assim por diante. Por isso que a gente fala que a geologia nunca vai acabar, né?
Exemplo de dobras, gente. Cordilheira dos Andes, tá? Cordilheira dos Andes é uma das grandes exemplos de dobra. Então, teve o choque das nossas rochas aí, houveram dobras, e a tendência quando existe uma dobra, vocês viram lá, é ela subir, né? Então, ela vai formar os morros quando ela forma a dobra, tá? Então, quando ela começa a dobrar, ela vai formando os morros aí e formando a Cordilheira dos Andes, tem o Himalaia, todas essas grandes cordilheiras foram formadas por esse processo. E os morros também, né? Dá para ver aqui, dá para ver até interessante aqui, ó, que vocês veem que é um morro normal, né? A gente olhando ele seria normal, qualquer ângulo que se olhasse. Mas aqui houve um processo de erosão, ou um processo erosivo, tá? Que desgastou essa parte da rocha. Então a gente consegue enxergar o processo certinho aqui, ó, que ele tá, que foi um processo de dobra, tá? Então a gente consegue enxergar as dobras aqui nesse morro, que é o que acontece aqui na ponta aqui. Então, aquele morro lá é como se você estivesse olhando aqui, se você fizer um corte nele aqui, você vai ver que ele é todo em dobra também, tá? Tranquilo aí, pessoal? Querem tomar uma água, alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Posso seguir? Pode seguir. Tá bom. Vocês vão acabar sendo a aula. Então vamos lá. Como se formam as falhas? Então, aqui a gente está falando de dobras, né? Agora a gente vai falar das falhas. Tem a fratura que aconteceu lá, ou quando está tendo uma dobra. Ó, pessoal, tá vendo que estava tendo uma dobra aqui, e aqui rompeu essa dobra, teve uma fratura aqui no meio. Ela chegou no limite da compressão dela, ela não aguentou e ela rompeu, tá? Aqui também. Aqui o que acontece? Ele estava numa força de tração, e aí ele vai formar os vales, né? E aí ela rompeu. Ela chegou aqui no meio, ela rompeu uma com a outra. Daí quando ela rompe, ela forma as fraturas, tá? Outro método é método de cisalhamento, tá? Então, nós vamos ter uma ruptura da rocha aqui, ó, por cisalhamento, porque eu estou empurrando numa posição e a outra rocha empurrando na outra. Então a tendência aqui no meio é ter uma fratura, tá? E a gente chama de fratura de cisalhamento. E essa fratura também é um outro tipo de falha que a gente tem aí geológica, tá? Ou essas falhas são interessantes de estudar? São, nós vamos descobrir depois o porquê que elas são interessantes, tá? Bom, aqui é um exemplo de falhas quando ela rompe, tá, gente? Eu não sei se vocês, não sei não, vocês lembram, mas espera aí, deixa eu voltar lá. Se vocês olharem aqui a dobra, elas formam exatamente as dobras inteiras, tá? Então aqui eu não tive falha, não teve ruptura, não teve nada. Elas têm todas as dobras bonitinhas aqui para mostrar pra gente que ela foi mesmo dobrada, que ela cedeu, mas não chegou a quebrar. Porém, aqui a gente consegue ver onde ela fratura, ó. Tá vendo, ó? Ela já muda o lugar da camada, ó. A camada não continua no mesmo lugar. Ela muda de lugar. Então uma vem para baixo, outra vem para cima e assim por diante. Então tá vendo, ó? Aqui também tem uma camada contínua. De repente ocorreu uma fratura, pode ser qualquer uma dessas fraturas, pode ser por estiramento, por desligamento ou por cisalhamento. Aqui, mais provável cisalhamento, tá, gente? Porque dá para ver uma marca
deixada pelo cisalhamento. Então, provavelmente, esse aqui, quase certeza que foi por cisalhamento, tá? Tem umas características fáceis de identificar aqui, tá? Que essa rocha sofreu um deslize, vamos dizer assim. Ah, e aqui pode ter sido por dobramento, porque a gente consegue ver algumas diferenças aqui, tá? Pode ser cisalhamento também? Pode, mas aparentemente isso aqui, ó, ele entrou como dobramento, tá? Parece ser um dobramento, mas como não tem a foto inteira, a gente não consegue ver, porque daí eu teria que ver aí na parte final da foto aí, ver se ele foi por um dobramento mesmo, ou se foi por cisalhamento. Pode ser por cisalhamento também? Pode sim, porque ó, ele tem uma marca aqui, ó, de ruptura, que pode ser que a rocha tenha, essa rocha tenha ido para lá e essa aqui veio para cá. Então, a hora que deslizou uma na outra, ela caiu, né? Pode até ser cisalhamento, porque olha que a reta que tem de uma camada para outra aqui, quer ver? Vamos apagar aqui. Olha, aqui ela ainda está confusa, mas aqui, ó, a gente pode ver que a rocha provavelmente ela em algum tempo ela deslizou, tá? Porque olha, ela tá com uma parte bem reta aqui, ó, de mudança de solo, tá vendo? Então pode ser que essa parte toda aqui, ó, toda essa parte aqui, ela por um determinado período ela escorregou lá da encosta, desceu, né? E fez toda essa parte aqui de cisalhamento, de falha que aconteceu aqui, tá? Aparentemente acho que foi cisalhamento mesmo, tá muito reto aqui para não ser. Bom, gente, eu vou passar um filminho para vocês. Ele não é muito longo não, ele tem acho que é 15 minutos. E acho que vocês vão conseguir se elucidar um pouco mais sobre essa nossa situação aqui para vocês verem como funciona um pouco, tá? Sobre o que é essa parte lá das camadas, mas a gente vai ver real. Vamos ver primeiro o vídeo, depois eu.
Pessoal, só como consideração, formação lacustre que ele falou aí é feito por uma decomposição por um lago, tá? Isso aqui é decomposição por lago. Então, existiu um monte de erosão aí que entrou dentro desse lago e formou essa formação lacustre. E em cima disso tem a formação pluvial. Então, vocês viram que são duas épocas diferentes, duas situações diferentes aí na nossa formação, tá? Professor. Professor. Ah, desculpa. Pois não, quem chamou? É o Marco. O vídeo é mudo mesmo? Vocês não estão ouvindo? Não estou ouvindo nada. Será que é? Ninguém está ouvindo, pessoal? Não, não dá para ouvir. Espera aí, então. Espera aí, gente, que eu vou ter que entrar na configuração aqui. Será que eu consigo entrar na configuração? Pode ser que eu tenha tirado. Ah, mas não vou entrar em configurações agora. Pessoal, vou fazer um teste, vê se vocês estão ouvindo aí, ó. Não, por enquanto nada. Nada? Não. Beleza. Ah, entrar em configurações. O microfone tá ligado, microfone falantes, dispositivos, sons de sistema, sons de estão todos ligados. Eu acho que você vai ter que tirar o. Eu acho que eu vou ter que tirar o fone. Isso. Eu vou fazer esse teste. Não era para ter, porque ele é para estar ligado os dois. É para ligar o fone e o som do computador. Os dois são mais. Eu vou tirar um segundo, vocês veem se. Tô ouvindo. Dá para ouvir? O vídeo tá ligado já, né? O vídeo. Tá ligado, vocês estão ouvindo? Deu pra ouvir bem um pouquinho, bem baixinho, mas agora não dá pra ouvir mais. É bem baixinho mesmo. Vê se melhorou. Ainda tá baixo ainda, professor. Tá baixo ainda? É, mas eu tô no meu volume máximo aqui. Vamos fazer o seguinte, tá tudo máximo. Agora parece que melhorou. Melhorou? Quer ver? Eu vou pôr. É a parte do embasamento cristalino. Esse melhorou. embasamento está florando. Dá para ouvir? Agora Dá. Tá, então vou voltar todo o vídeo, ok? Dá, pode ser. Então vai lá. beleza.
Eu só tô vendo o professor por enquanto. O vídeo ainda não. Não tá passando vídeo? Não, só o Ah. professor. Espera um minuto. É que eu saí. Se eu não compartilhar, não vai, né? Eu saí para acertar a. Vocês vão avisando aí, gente. Eu saí para acertar o som. Agora vocês estão vendo a tela, né? Agora sim, agora tá vendo. Ok. Agora beleza. Agora deve funcionar tudo. Olha. Só ficou mudo de novo, professor. Mas tá mudo desde o começo ou ficou mudo agora? Ficou mudo. Para mim, não tá falando nada. Tá mudo para todo mundo, pessoal? Sim, pra mim também tá. Eita, nós. O microfone tá ligado, alto som. Alto-falantes do PC. Câmera. Vocês estão ouvindo? Professor, sim. Ok. Microfone. Tá fora o microfone. Mixer de som todos ligados. Pessoal, deixa eu fazer um teste aqui. Só um segundo. Eu vou tentar... Ah, mas eu não vou conseguir... Ah, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Espera aí que eu só preciso abrir o vídeo, senão não consigo compartilhar com vocês. Ah, que beleza. Eu não consigo compartilhar o vídeo. Vocês estão vendo o vídeo aí? Não. Não me deixa compartilhar o vídeo. Mas eu acho que ele consegue compartilhar minha tela. Pera aí. Deixa eu ver se ele compartilha. Agora vocês estão vendo o vídeo? Ainda não. Ainda não. Ué, mas eu compartilhei minha tela, vocês não conseguiram ver ela? Compartilhamento de tela, ok. Compartilhar a tela. Aí, agora foi. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Ok. Sim. Eu vou passar o vídeo, ver se tem som, vocês já me dão um feedback se tá com som. Tá com som? Não. Tá sem Ainda som. não, professor. Não. Não. Que estranho. Estranho, porque agora eu tô na tela mesmo, não era pra ter som. Só se o programa não permitir transmitir som. Ó, eu vou tentar fazer um negócio diferente. Mas ele não vai Corta o conseguir seu. ver. Hã? Você vai ter que corta o seu microfone, eu acho, né? Eu vou tentar cortar meu microfone e passar. Vocês estão olhando minha tela ainda, né? Isso.
Tá passando o filme, mas tá mudo ainda, professor. Aquela hora vocês estavam ouvindo e não estavam assistindo, né? Porque eu não tinha compartilhado, né? Saiu um pouco de som, mas não dava para ver o vídeo. Que estranho. Ah, ele não deve ser muito grande? Espera aí. Bom. Mas esse vídeo é interessante vocês assistirem. Espera só um segundo, pessoal. Eu vou desligar minha câmera aqui, 1 minuto. Só vou sumir. Vocês estão me enxergando aí, não estão? Ah, vocês estão enxergando a tela, né? Não, agora a gente não tá vendo nem você e nem o computador. Vocês não estão vendo a tela do meu computador? Não, Agora tá? agora sim. Ó, eu desliguei minha câmera. Vê se vocês conseguem ouvir alguma coisa. Tá o filme agora. Mas vocês estão ouvindo o filme? Não, não dá pra ouvir nada aqui. Tá mudo ainda, Eita. professor. Tá, me dá 2 segundos. Pessoal, só 1 minuto que eu estou tentando ver aqui as configurações. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Eu vou tentar fazer mais uma tentativa aqui. Vê se vocês ouvem agora. Nada ainda, professor. Hã? Não tá saindo nada ainda não. Nada de som? Não. Tá mudo mesmo. Que estranho, todos os volumes estão completamente ligados aqui. Inclusive do sistema. Configurações. Ó, tô falando que tá normal. Microfone aqui.
Alto-falante, ok. Câmera. Tá tudo ok aqui. Sinceramente, não tá transmitindo som. Vou ter que perguntar pro pessoal. Mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó, o WhatsApp. Se esse negócio saísse daqui. Eu vou tentar passar o vídeo para vocês por WhatsApp, ok? Pode ser. Deixa eu achar vocês aqui. Acho que eu vou pôr direto no vídeo da mineralogia. O pessoal não vai entender, mas vocês vão. Deixa eu ver se ele vai carregar esse vídeo ou se ele vai ficar muito pesado. Mas esse vídeo, ele é meio pesadinho, ele não vai aceitar. Tentar enviar como documento, senão eu vou tentar enviar o link para vocês. É que na realidade ele não é um link, ele é um vídeo gravado. Se eu for mandar ele link, ele é um vídeo de quase 40 minutos. Você vai colocar para você junto. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Talvez ele dê que é muito grande. Senão eu falo mais ou menos o que ela tá falando no vídeo para vocês. Ele é maior, não vai passar. Mas eu vou... Deixa eu pôr o fone. Alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá baixo aí, professor. Melhorou? Não, tá ruim ainda. Tá na tela do computador também. A tela já mudei, melhorou o som para você? O áudio tá um pouco baixo. Baixo? Som em tudo. É o som do programa. Sim. Tá dando pra ouvir não, professor, você falar. Agora? Dá pra ouvir, mas bem baixinho. Não tava bom igual do início. O fone melhora? Isso, melhorou. Tá bom. Melhorou. Vou fazer sem fone então, ok, pessoal? É estranho, deu pau em todo o som aqui deles. Vocês não conseguem nem ouvir meu som ambiente? Será que ele pega meu microfone? Eu vou ligar o som agora, vê se vocês ouvem. Do embasamento cristalino. Esse Tá embasamento falando, professor. está aflorando. Vocês estão ouvindo? O filme agora tá. não vou ouvir. Tá, então vou começar do zero. Esse mapa do estado de São Paulo, a parte Pessoal, vocês estão vendo o filme também? Tá, Sim. tá tudo certo. Vai tá bacana.
Então tá, vai lá. A particularidade dele é que ele mostra a geologia, ou seja, ele mostra as rochas que ocorrem, né? Essa parte aqui, mais a leste do estado, paralela com o litoral atlântico, é a parte do embasamento cristalino. Esse embasamento está florante aqui, ou seja, é o que aparece, né? Desde a cidade de São Paulo até aqui, Salesópolis, a gente passa apenas em cima de rochas do embasamento cristalino. Granitos, gneiss, xistos, rochas metamórficas. Daqui para o centro e oeste do estado, a gente tem outro tipo de formação. Nós temos camadas sedimentares, né? Lembrando que sedimento é um material desagregado que, por erosão, sai das partes mais altas e é transportado sedimentado nas partes mais baixas. Então, tem uma sequência de camadas sedimentares em toda essa região aqui, e são essas camadas sedimentares que já foram soterradas, transformadas em rochas sedimentares duras, e hoje estão expostas aí, sendo de novo erodidas, né? Principalmente pela rede fluvial. Aqui, como em todo o embasamento cristalino, as rochas metamórficas mais antigas foram interrompidas por intrusões magmáticas de granito. Isso resultou na existência de rochas ígneas misturadas com as metamórficas. Ela não está muito dura, está um pouco dura, mas descascando um pouco, dá para ver que realmente é um granito parcialmente intemperizado já. Os grãos de feldspato já estão virando areia, argila, né? E esse granito, ele está inserido nessa paisagem. Esses blocos de granito fazem parte de uma grande intrusão granítica, pré-cambriana também, que ajuda a montar o embasamento cristalino. No perfil do estado, podemos ver em vermelho como o granito se insere nas rochas metamórficas, formando o embasamento. Aqui dá para a gente ver bem a rocha, as estruturas da rocha, os dobramentos, todos os esforços que envolveram, então, toda a evolução desse compartimento de relevo que é a esfera do mar. O embasamento cristalino, né, Cris? Exatamente. Olhando em poucos centímetros, poucos decímetros, a gente vê rochas bandadas, com um bandamento mais linear, que esse bandamento está locais onde a rocha é mais clara, deve ser mais rica em quartzo, locais onde a rocha é mais escura, locais que estão mais salientes, são pedaços da rocha mais resistentes à erosão, porque como são rochas submetidas a grandes esforços, os grandes esforços da litosfera, aqueles esforços tectônicos, né, da tectônica de placas, os grãos minerais, por menores que eles sejam, eles vão se orientar de forma perpendicular à direção dos esforços. E isso tem um resultado macroscópico, que é o resultado que você vê. Então, isso aqui são gneiss também, pré-cambrianos, do embasamento cristalino, os mesmos que a gente viu lá na trilha, mas todos intemperizados. Olha que legal, essa aqui é uma rocha vulcânica, uma rocha de granulação fina, comum, né? Mas aqui é uma feição espetacular. Essa feição arredondada, né? Que representa uma lava formada em fundo do mar. Essas rochas, quando são formadas em fundo do mar, elas se resfriam rapidamente e formam uma borda de resfriamento, né? Nós vemos aqui esse bolsão de magma resfriado há milhões de anos atrás, e esse material resfriado rompe e forma-se um novo bolsão de magma. São as lavas almofadadas, como nós chamamos, ou pirolavas em inglês. Consegue pegar a raiz da árvore? Ela invade, ela aproveita uma fratura da rocha, né, e se instala. A água está aqui presente e assim por diante, e, portanto, a vegetação se instala e amplia cada vez mais a degradação dessa rocha. Lá nós tínhamos processos de alteração vinculados à água do fundo do mar e o calor do magma, né? Aqui é um processo totalmente diferente de rocha em superfície, sofrendo ação de chuva, né? Ácidos orgânicos, né? Como aqui da árvore e assim por diante, né? E aqui na água abaixo nós temos a oportunidade de ver a rocha cortada pelo homem, que nos dá uma ideia de como a rocha é na sua constituição. Nós observamos materiais ou minerais escuros de claros, alguns maiores, vejam o tamanho desse mineral. E isso significa
que esta rocha se formou em profundidade, 5 a 7 quilômetros de profundidade pelo menos, resfriando-se lentamente, o que deu possibilidade de o magma se resfriar lentamente e, portanto, os minerais crescerem durante o resfriamento magmático. Esses minerais são minerais menos densos que os minerais da rocha vulcânica, são minerais ricos em silicatos, né, e ricos em potássio, sódio, alumínio, assim por diante. Né? Então, esse é o granito chamado de granito de Itaqui, que aparece nessa região aqui das imediações de São Paulo. A sedimentação na bacia de Taubaté cobriu os restos de animais e plantas que viviam no lago. À medida que os sedimentos se depositavam, a argila se endurecia e se distribuía em camadas, como folhas. São os folhêlios, hoje encontrados nas minas de argila. Isso aqui é um resto de um peixe, mas ele está muito mal fossilizado. Mas é possível de se observar alguma coisa aqui, escamas, poucos restos dele. Então esses são chamados de xistos, mas o nome é errado, é melhor chamá-los de folheiros. E nesses folheiros, então, representa então o fundo do lago que aconteceu aqui. Não é só folheiro, para baixo tem a argila pura também, sem formar essa sedimentação. E é mais nela que a gente encontra os ossos maiores. Eu acho que didaticamente, eu acho que esse local é um local bastante interessante, né? Você vê aí um folheiro e em cima dele aquela cor amarela, laranja, até vermelho, existe um pouco de pedregulhos em cima. Claro, aquilo ali é uma formação com pedregulho, é uma formação já com mais energia, exatamente. Outro ambiente, né? Uma mudança de ambiente de sedimentação. Então seria uma formação lacustre e fluvial. Isso é importante. O que acontece? Uma intrusão é uma entrada de um corpo de magma e esse material vem muito quente, sob alta pressão. Quando ele sobe, ele vai arrancando pedaços das paredes da rocha encaixante, né? No caso, aqui nós temos um pedaço do granito que tem esses blocos aqui de gneiss, né? Então, o granito é esse material rosado, o mesmo granito que forma os matacões que nós temos estamos vendo aqui ao longo dessa estrada. E aqui o granito está mostrando a parte da borda da intrusão. Borda da intrusão porque tem esses corpos aqui. Isso aqui nós chamamos de xenólitos, xenos de estranho, né? São corpos estranhos de rocha dentro da outra. E esta rocha aqui, então, é a rocha origem do solo que nós vamos ver daqui para frente, que tem um relevo menos acentuado, não tem mais matacões, é mais argiloso e mais avermelhado. O varvito mostra um registro de uma grande era de clima glacial, que ocorreu entre 360 e 270 milhões de anos atrás. Na área onde vemos o parque, antes havia um grande lago. Ó, toda essa área aqui a gente tem rastros fósseis de animais que viviam no fundo desse antigo lago. Esses rastros estão aqui, ó. Uns são mais curvos, outros mais retilíneos, né? Esses rastros, né, de vida, de rastejo de animais no chão, são chamados de icnofósseis. Que são sinais de organismos, né? De vida no fundo do lago. Há quanto tempo? Que idade tem esses sinais? Por volta de 320 milhões de anos atrás. Do ponto de vista geológico, da história da Terra, isso é relativamente recente. São 300 milhões, é muito pouco, mas é muito mais antigo do que os fósseis de dinossauros que encontramos em camadas da mesma bacia do Paraná, um pouco mais em direção a oeste, quando continuarmos aqui o caminho seguindo o rio Tietê. Porque a interpretação dessa rocha é que isso era um fundo de lago, um lago ao lado de uma geleira, que funcionou durante vários milhões de anos, né, com uma sedimentação contínua e que ia variando no inverno de um jeito, no verão de outro jeito. E aí nós vamos ver mais alguns detalhes da rocha e aí vai ficar claro por que essa interpretação é facilmente compreensível. E no paredão de baixo são muito mais visíveis. Nós vemos, primeiro, essas camadas bem paralelas, bem horizontais, que é uma característica de qualquer material sedimentar. Então, qualquer região que receba sedimentos
as partículas, a sedimentação, ela é plano, paralelo, horizontal, subhorizontal, aqui é bem horizontal. E aí acho que vale a pena já explicar a origem desse material para ficar clara essa ideia. Havia um lago, nas margens do lago, um corpo de geleira, né? Ou seja, estamos falando de uma época em que essa região estava submetida a um clima glacial. Nessa época, o que ocorria? No inverno, a precipitação era de neve e as geleiras iam crescendo. No verão, uma parte do gelo derretia. Derretia, as águas se encaminhavam então para as partes mais baixas e os sedimentos, as partículas que estavam inseridas no corpo de gelo, no corpo da geleira, eram liberados, né? E esse lago era muito grande. A água de degelo corria para cá e levava os sedimentos. Os sedimentos grandes eram depositados próximos da margem e os mais fininhos iam mais para frente e sedimentavam no fundo do lago, certo? Quando vinha o inverno, o gelo avançava, inclusive a parte superior do corpo d'água podia congelar também, e aí apenas a parte mais fina ainda, que é dos grãos de argila, é que sedimentava, né? No ano seguinte, esse ciclo se repetia. Então, o que nós temos aqui de camadas um pouquinho mais claras e mais espessas é a sedimentação de verão. Depois de desconsolidado em rocha, o nome da rocha é siltito. Tem a ver com o tamanho do grão, que é o tamanho silt. No inverno, se depositava uma camadinha mais fina do material argila, né? A rocha correspondente chama-se argilito. Aqui, no caso, esse argilito ele é muito laminado, porque as partículas de argila são folheadas, como se fossem folhas de papel, né? Então, por isso a gente chama de folhelho. Então, aqui é uma alternância. Folhelho, siltito, folhelho, siltito, folhelho, siltito. Cada par folhelho, siltito representa um ano. Já que a sedimentação tem uma alternância, um ritmo, isso é chamado de ritmito. Essa rocha é um ritmito. Como esse ritmo é anual, pode ser chamado de varvito, porque varve é uma palavra que é associada à variação anual. Ainda nós podemos ver em algumas camadas uma espécie de deformação, uma ondulação, como nessa aqui. Isso aqui é uma marca de onda, ou marca ondulada. Em qualquer fundo de lago, ou mesmo fundo de rio, ou mesmo em praias, percebe-se que os sedimentos, as areias, as argilas, podem apresentar esse tipo de ondulação, que é uma feição específica de um fluido em movimento. E nós podemos olhar mais para cima, chegando perto da superfície lá, nós vamos ver a rocha, esse varvito intemperizado, perdendo essa sua característica de acamamento plano paralelo, como qualquer rocha no intemperismo, vai perdendo as suas estruturas, vai se decompondo e formando um solo característico. Essa outra estrutura sedimentar é conhecida como seixo caído. Durante os eventos de verão, ao derreter, as geleiras podem soltar alguns blocos de gelo. Então, esse material caía no fundo do lago e, ao cair, como o sedimento já depositado anteriormente estava inconsolidado, o sedimento, ao cair, deforma as camadas inferiores. É isso que a gente pode ver. As camadas embaixo do seixo estão deformadas, né, formando uma verdadeira cavidade. Então, hoje, a gente vê uma rocha dura, que é o retimito de Itu, o varvito de Itu, e podemos interpretar todos esses detalhes da sedimentação. Marcas de onda, estratificação cruzada, seixos caídos, os fósseis que vimos também, os icnofósseis, enfim, tudo isso vai contribuindo para a gente recontar, reconstituir a história de uma parte da Bacia do Paraná, de uma parte da Constituição do Estado de São Paulo. Isso aqui é um material rico em ferro e é um material que originou, na verdade, todo o início dessa instalação aqui, né? Porque foi a partir da descoberta desses materiais ricos em ferro, né? Para poder fabricar as ferramentas. Agora, eu vou passar o ímã nesse solo associado, por exemplo, talvez alguns grãos de magnetita sejam pescados, entre aspas, pelo ímã. Olha aqui como foi. Né? Então, tudo isso que está grudado no ímã é magnetita. Esse ritmito, intercalações de um folhelho pirobituminoso com calcário, com camadas mais espessas de calcário. Dá para ver aqui essas porções mais resistentes ao calcário.
E nessas mais friáveis, né? Esse folhelho, esse é o título, uma porção mais fina, um sedimento mais fino. E nesses sedimentos são encontrados vários fósseis. Aqui dá para fazer, então, uma síntese e uma correlação com o que acontecia em termos de posição dos continentes. Na era paleozoica, onde temos os sedimentos de baixo, com cerca de 250 milhões de anos, a Pangeia já estava formada, porque o marco de 300 milhões de anos, aproximadamente, é quando que se considera da Pangeia, que é a grande reunião de todos os continentes dessa época, né, já formada. Os sedimentos intermediários ali da era mesozoica, de aproximadamente 180 milhões de anos, nessa época já havia, a Pangeia já estava sendo fragmentada, mas o Atlântico não existia ainda, não tinha nem, na parte pelo menos do Atlântico Sul, não havia o início da abertura. Já nos sedimentos de cima da era Cenozoica, aí o Atlântico já estava completamente separado e a configuração dos continentes era próxima da configuração atual. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Não dormiram, não, né? Ainda não. Deu para ter uma ideia do que a gente falou hoje, gente? Deu. Foi bem explicado isso aí, né? Tá. Deixa eu falar para vocês. Se vocês... Porque assim, para engenharia, principalmente civil, quem for fazer civil, a parte de geologia, em algumas situações, é muito interessante saber. Eu fiz uma junção de alguns trechos só dessa professora da USP, mas ela tem um canal, se vocês quiserem eu passo para vocês, não é nem um canal. Ela tem 5 vídeos. Ela saiu da nascente do Rio Tietê, no começo do estado de São Paulo, e rodou o Rio Tietê inteirinho para mostrar toda a geologia que tem em todos os diferentes caminhos, tá? Então, tudo isso que vocês estão falando aí, que a gente está falando aqui, de rochas metamórficas, rochas sedimentares, como forma o sedimento, tipo de minerais, incrustação. Vocês viram a incrustação lá, do que nós vimos aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tava em desconformidade. Não. Bom, depois eu acho, mas que ela mostrou o xisto lá, que a incrustação na realidade vai estar aqui. Cadê a saída do... Aqui, ó. Lembra que a gente falou dos princípios de inclusão? Quando a rocha é expelida, ela fica dada. É aquela rocha que ela falou lá, que tinha aqueles pedaços de granito lá, junto, grudado lá. Viram isso? Vi. Sim. Tá. Então, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, mas aí tem que passar os links só, ou eu tenho que fazer alguma coisa só com links. Vou ver se eu consigo pôr só links no WhatsApp, e aí qualquer que vocês assistem. É muito legal a série delas. Para quem for pensar em geologia e quem for pensar em engenharia, vale a pena. Bom, pessoal, agora vocês estão enxergando o slide, né? Sim, tá dando para ver. Tá, a gente já mexeu tanto aqui que eu já tô meio perdido. Volta aí. Bom, agora a gente vai falar da importância de tudo isso aí, tá? Desse estudo das estruturas geológicas aí. Então, vocês estudarem ela não é importante só por vista científica, tá? Então, o projeto de engenharia e mineração tenha sucesso, é imprescindível compreendermos as dobras e as falhas e fraturas. Por quê? Elas podem afetar e até comprometer o desenvolvimento de uma mina e a estabilidade de um talude. Vocês sabem o que é talude, né, gente?
Pessoal? Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se eu não tivesse, não tinha resposta, né? Lógico. Vocês sabem o que é talude, né? Mais ou menos. Talude são as encostas. Quando você forma, vamos supor, quando você faz um corte que nem na estrada, você faz um corte que nem perto do cemitério, ali que tem aquele corte que tem a estrada no meio e em volta tem o barranco. Isso aí a gente chama de talude, tá? Então a gente precisa saber os tipos de rochas para saber se vai ter estabilidade no talude, tá bom? Sim, entendi. Ok. Então, e precisa ter uma estabilidade boa de talude para ter uma segurança numa barragem e assim por diante, tá? Então, no ponto de vista de resistência mecânica, falhas, fraturas e dobras são estruturas geológicas que apresentam pouca resistência à compressão e cisalhamento se houver sobrecarga sobre elas. Além disso, as falhas e fraturas são estruturas condutoras, ou seja, são condutoras de líquidos, né? E favoráveis o escoamento de fluidos de forma relativamente rápida, tá? Então, às vezes pode ter uma falha. Eu queria ter feito aquele vídeo um pouco maior, porque no começo do vídeo ela mostra uma falha que existe na nascente do Rio Tietê, e é onde começa Vocês já viram mina de água? Vocês já viram, não viram? Sim. Já vi. Então, provavelmente alguma falha geológica que está tendo, e a água que está no subterrâneo ela está retornando para a terra e formando aquela olho d'água que eles chamam, né? Aquilo é uma falha geológica. Então ele tem uma percolação rápida, né? Um rápido escoamento de fluido. Então, a água pode se infiltrar aí nessas falhas aí, pode diminuir ainda mais ainda a resistência da rocha, tá, gente? Então, precisa tomar cuidado com isso. Na vez passada, eu acho que na 1.3, acho que foi na aula 1.3, eles estavam falando de estrada, fazer uma estrada e você tinha que ver a geologia. Uma das coisas interessantes que a gente tem que ver a geologia de solo é para saber se tem nascentes de água. Eu posso ter uma falha geológica aí e ter uma nascente de água. Se você passar o asfalto por cima e não drenar essa nascente, forma o que eles chamam de borrachudo. O asfalto fica completamente mole e afunda, tá? Daí ele fala também, essa parte é importante para túneis e mineração de céu aberto e subterrânea. Orientação do plano de falhas e fraturas. Além do mergulho e continuidade, o mergulho é quando eles falam da mina, tem um mergulho da mina, tá? E as continuidades que você vai desde o começo até o final, lá onde vai entrar a exploração. E um dos principais parâmetros para garantir a estabilidade de escavação, já que as estruturas são ruptíveis, tende a fragmentar. A rocha desestabilizada determina a zona próxima à falha de fratura, por ser importante também mapear a extensão dessa estrutura para que sejam feitas adequações em projetos e as falhas de dobras podem também influenciar o planejamento e desenvolvimento exploratório de jazida. Por exemplo, muitos depósitos de ouro e minerais de minério associam-se concentração no material de preenchimento de falhas e fraturas. Então, com isso, o corpo do minério a ser explorado, ele segue a orientação dessa estrutura. E dessa forma, muitas minas são planejadas seguindo. Então, resumindo o que ele quer dizer aí, tá, gente? Aqui, primeiro, ele mostrou... isso aqui é o que a gente falou que é o talude, tá? Que é uma encosta, tá? Então, se eu for fazer uma ponte, alguma coisa, se apoiando em algum talude, precisa tomar cuidado, porque se for um material muito frágil, ele vai, de solo sedimentar frágil, ele vai romper esse talude, toda essa estrutura vai embora, tá? Precisa tomar cuidado que isso aqui pode ter também
ele pode estar encamisado, pode estar subterrâneo, tá? Pode ser que isso seja um tubulão, então você cavou isso aqui e está num local que não é seguro e pode afundar. Então a gente precisa fazer a inspeção de solo. E aqui ele fala que às vezes o que acontece nas minas, quando a gente vai descer a mina, a gente precisa tomar cuidado, porque tem vários lugares que eles têm ruptura fácil, tá? Então, se você pegar um pedaço que tenha muita fragilidade esse solo, vai romper a mina. Outra coisa também é que quando tem dobramento, de falha de dobramento, que nem aparentemente aqui, esse granito tem um dobramento aqui e tem um veio de higrometais aqui com nossa, fugiu o nome. Ele falou no texto, deixa eu ver. Veio um filão, né, que eles falam. Tem um filão aqui, vamos falar que tem um filão nesse pedaço aqui, ó. Por causa do dobramento da rocha, formou um filão aqui de hidromineral, aqui de minerais. Então, se eu tenho esses veios aqui, eu vou ter que construir minha mina tentando explorar esses veios aqui, tá? Então, é isso que eles estão falando também. Você precisa conhecer essas falhas geológicas aí para saber onde está a formação, aí para vocês não poderem explorar. Falhas e fraturas também podem formar reservatórios subterrâneos de água, tá? Que é aquilo que eu estava falando, aqueles aquíferos fraturados lá. Nessa situação, a água que se concentra na descontinuidade da rocha pode comprometer o desenvolvimento de escavações subterrâneas em caso de obras civis e mineração, mas, em contrapartida, constituem fonte de água para a região não abastecidas de rede pública. Nessas circunstâncias, perfuração de poços tubulares profundos pode ser útil para a sua extração. Em alguns casos de mineração, esses poços também são utilizados para condicionar o fluxo de água subterrânea nas fraturas, removendo a água que poderia acumular nas regiões onde a lavra se desenvolvera. Pessoal, então, esse negócio de fratura, ele fala o seguinte: pode ter uma rocha, tá? Então, a água vai estar confinada. Eita, não mudou. A água vai estar confinada embaixo dessa rocha, tá? E se ocorrer fraturas nessa rocha, o que vai acontecer? Essa água vai começar a subir, tá? Então, se acontecer fraturas na rocha, como é normal ter, essa água começa a subir. Só um exemplo para vocês: eu trabalhei numa empresa de saneamento e eu trabalhei na cidade de Guará. E lá, eles têm uma parte da cidade que tem uma laje de granito. Eita. Tem uma laje de granito, tá? Em boa parte da cidade. Então, o que acontecia? Só que ela não era fraturada, não. Então, o que acontecia? A gente fazia, primeiro que com essa laje de granito, o acúmulo da água, principalmente água pluvial de chuva, ela ficava em cima desse granito, tá? Vamos fazer o solo aqui. E a gente tem aqui o solo em cima dessa água aí, tá? Então, a primeira coisa que era fácil acontecer, se você perfurasse um poço de 6, 7 metros de profundidade, você tinha água facinho aí para ter. Então, a maioria do pessoal lá da cidade tinha poço de água. Uma outra coisa que a gente enfrentou muito foi o seguinte: o sistema de tratamento de água da cidade era por lagoas anaeróbias, tá? Ou seja, é por formação de bactérias que vão comendo e diluindo o lodo. Porém, elas precisam ter uma concentração grande de bactéria e grande de esgoto, tá? Eu preciso de muito material orgânico para elas sobreviverem. Daí o que acontecia? A gente tinha os nossos PVs, ou postos de visita,
onde corria a nossa rede de esgoto, certo? Daí o que acontecia? Quando chovia muito, esse lençol freático subia. E daí, como o sistema era um sistema antigo, feito ainda com esses postos de visitas, eram feitos, na maioria, em tijolinho comum, tá? O que acontecia nessa situação? Ele começava a percolar tudo para dentro do esgoto. Então, praticamente, dobrava, ou às vezes, dependendo da quantidade de chuva, eu triplicava a minha quantidade de vazão da minha rede de esgoto. E aí o que acontecia? Era que chegava na minha lagoa lá, o esgoto chegava tão diluído que eu perdia a eficiência da lagoa. E daí, se perdesse a eficiência da lagoa, a CETESB vai lá e dá multa, porque não está tendo eficiência de tratamento. Então, é uma das coisas que a gente precisa estudar muito bem o solo e achar sobre. Depois a gente teve a solução, eu achei a solução lá, a gente impermeabilizou todos os postos de visita, não tinha outro jeito. E alguns até a gente substituiu. Mas é um jeito que a gente tem que conhecer geologia na prática aí para a gente trabalhar, tá? Bom, aqui acho que a gente já respondeu tudo, né? Quais os parâmetros utilizados para identificar e diferenciar as dobras, o que é necessário diagnosticar a experiência das falhas na área de implantação da usina hidrelétrica e como é o nome de contato erosivo formado por rochas ígneas, metamórficas, sedimentares, que é importante considerar no seu serviço lá. Isso aqui, pessoal, a gente ia fazer juntos aí como tarefa de vocês. Mas eu vou deixar para vocês fazerem, porque isso tem a resposta no livro de vocês. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá, uma analisada, e vissem lá o livro de vocês, como está... Vocês estão me vendo agora? Sim, agora estou vendo. Sim. E do livro lá, vocês dão uma lida lá no livro para vocês fixarem melhor aí essa situação aí, problema, que são as respostas. Lá no livro de vocês, lá no final tem a resposta e tudo que vocês têm que fazer. Na realidade, é exatamente o que a gente falou aí, todos os problemas que vão ocasionar na mina, nos taludes e tudo isso aí. Vai ser mais ou menos aquilo lá a resposta. Vocês podem dar uma olhada lá na resposta. Pessoal, ficou claro a matéria? Sim, deu para entender bem. Tá. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, que era para mim ter mostrado no filme. Professor, essa parte do livro que o professor falou, está na qual seção? Lá na 3 ou na 4? 2.3. Beleza, obrigado. Tá? Eu vou passar, daqui a pouco eu devo estar passando tanto essa videoaula, como Ficou mudo, professor. Travou aí? Acho que a internet dele caiu. É que ficou mudo aqui para mim. Para mim também, sumiu tudo. Oi, pessoal. Caiu aí?
Deu uma pequena queda aqui, caiu o sistema inteiro aqui. Caiu minha internet. Então é isso, pessoal. E hoje seria isso aí. Se vocês entenderam, não tem dúvida, acho que seria só isso mesmo. Ah, não, Essa legal. aula Aí vai você vai ficar postar também, né? exposta Essa aula. para nós, professor? Desculpa, vocês falaram junto, eu não entendi. Eu vou postar os slides e vou postar a aula também. Ah, beleza. Tá jóia. Tá? Beleza, então. Então tá jóia. Um abraço para vocês, pessoal. Até Valeu. mais. Boa semana, Valeu. bom final de semana. Até a semana que vem, ok? Olá, Valeu. professor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, tchau.